Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos é uma grande oportunidade para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, porque ele tem 150 textos. Então, ele permite que nós fiquemos durante 150 dias num relacionamento com Deus. Se você ler um salmo por dia, você tem 150 dias conhecendo mais a respeito de Deus e aprofundando o seu relacionamento com Ele. 150 dias cobre um período de 5 meses, praticamente a metade do ano. Se você medita no livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias. Então é uma oportunidade de manter a proximidade diária com Deus. E o livro de Salmos, ele é um livro de louvores, e um livro de louvores que sempre engrandece, coloca Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias. Podem ser momentos em que você se sente solitário, em que você se sente aflito, angustiado, em que você sente que está faltando alguma coisa, que está te inquietando, te incomodando. Sempre o livro de Salmos vai trazer uma palavra amiga, uma palavra de fortaleza, uma palavra de renovo, uma palavra que vai trazer consolo, uma palavra que vai trazer força para que você passe por cima dos desafios que estiverem à sua frente. Quando você medita nos Salmos, um a um, você vai aprendendo mais a respeito de formas de vencer o dia a dia. Tanto é que o livro de Salmos começa com o Salmo de número 1, que diz que serão bem-sucedidos. O Salmo de número 1 começa como que dizendo: para você ser bem-sucedido, para você ser feliz, para você ter realização nessa vida, o que você deve fazer? Ele diz que bem-aventurado é o varão, é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os que praticam o mal, não se detêm no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que cometem pecado. Pecado significa errar o objetivo. Então, aquele que não para, não se detém no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos que erram os objetivos da vida e não se senta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que vivem o dia falando de notícias ruins, falando da vida dos outros, fofocando, mentindo, jogando conversa fora. Mas ao contrário, ao invés disso, meditam na lei do Senhor dia e noite para fazer o que nela está escrito. Porque serão como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento espalha. Então o Salmo de número 1 já diz: se você for um ímpio, o ímpio é aquele que pratica o mal. A palavra pio significa bondoso. A palavra ímpio é o que não é pio, é o que não é bondoso. É aquele que não é bondoso consigo mesmo. É aquela que não é bondosa consigo mesma. A pessoa que não é boa com ela mesma é a pessoa que anda no caminho errado, é a pessoa que não medita na lei de Deus. Mas a pessoa que medita na lei de Deus é a pessoa que é boa com ela mesma. É a pessoa que se preocupa, é a pessoa que fala: eu quero ser bem-sucedido, eu quero conquistar e vencer os obstáculos, os desafios da vida, então eu vou meditar na lei do Senhor para colocá-la em prática na minha vida. Porque aquele que fizer isso é como um ribeiro de águas. Por quê? Ribeiro de águas. Você sabe que nós somos formados por uma grande quantidade de água e que a água é vida. Ribeiro de águas fala a respeito do Senhor, fala a respeito de Deus, fala a respeito de Jesus, da presença de Jesus em nossa vida.
a da presença do Espírito Santo. Em João, no capítulo 4, Jesus disse que ele é a água da vida. Então significa que aquele que lê a palavra de Deus dia e noite vai ficar do lado de um ribeiro de águas. O ribeiro de águas fala a respeito de águas em movimento. Você vai sempre estar em movimento. E quando ele fala que você é comparado a uma árvore cujas folhas não secam, ele está dizendo que você sempre vai ter esperança, força, paciência, renovação, confiança e você vai vencer todos os desafios da vida. Você nunca vai ficar enfraquecido a ponto de largar uma situação que você precisa enfrentar, mas pelo contrário, você vai vencer. Você vai dar o seu fruto na estação própria. Significa que você pode passar e certamente vai passar por algumas situações difíceis no caminho, mas no final, em todas as fases da vida, você vai vencer. Esse é o Salmo de número 1. E perceba que quando o Salmo de número 1, que é o salmo que abre que abre esse livro, fala como ser bem-sucedido, ele está dando uma orientação para nós de que aqui está um livro que, se você meditar todos os dias, você vai encontrar as respostas e vai encontrar as saídas para todas as situações da vida. Você pode passar por uma situação difícil e o Salmo 23 é um salmo muito famoso, todos conhecem ele, vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se o Senhor é meu pastor, se eu medito na lei dele dia e noite, então ele não deixa faltar nada para mim. Ele vai trazer consolo, conforto, saúde, força no meio da tribulação, paciência para enfrentar a situação difícil. Ele vai trazer a condição econômica que eu preciso no momento de uma dificuldade. Ele traz amigos, pessoas que podem trazer conselhos no nosso caminho. Muitas vezes o que nós precisamos é de uma pessoa, é de um apoio em alguém que pode nos trazer um conselho, uma orientação. Ele não deixará faltar nada. Na hora em que você estiver em angústia, o Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você estiver abatido, o Salmo 42 fala: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Se você estiver sofrendo um castigo porque você fez alguma coisa errada e você sabe que fez a coisa errada, você vai dizer como o Salmo 44: foi bom, o Senhor nos castigou para nos fazer nos arrepender e nos trazer de volta para Ele. Se você tiver cometido pecado grave, você vai lembrar que Davi cometeu um adultério e matou o marido da mulher. E ele, no Salmo 51, confessou o pecado e disse uma oração. Ele disse: Deus, cria em mim um coração reto, um espírito inabalável, e não tire de mim o Espírito Santo. Então você sabe que para todas as ocasiões, quando você lê os Salmos, que Ele está com você. Quando você fica em dúvida sobre o seu valor como pessoa, o Salmo de número 8 fala: quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que te preocupes com ele? Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Deus deu a você o domínio sobre a criação, ele fez você especialmente para vencer, ele quer estar com você. Talvez você pense que ele não está mais com você. Talvez você pense que ele te abandonou. E o Salmo 22 vai dizer: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Mas você vê no Salmo 22 que o Senhor, ele abate os inimigos daqueles que confiam nele. Ele termina o Salmo dizendo: o Senhor está comigo. Então, o livro de Salmos, ele
traz essa oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus por um período de quase metade do ano. Então você tem a chance de estar diariamente com Deus e você tem logo no começo do livro uma orientação. Medite na lei do Senhor dia e noite e se desvie do caminho dos ímpios, não pare no caminho dos pecadores, dos que vivem errando, e não fique sentado na roda de quem joga a conversa fora, mas aproveite bem o seu tempo, meditando nos salmos e gastando o seu tempo e a sua vida para honrar a Deus, que no final você vai louvá-lo. O Salmo 150, que é o último salmo, quando encerra o livro, ele fala assim: louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos ele é um convite para aprofundar a relação com Deus. Ele mostra qual o caminho certo, que é meditar na lei do Senhor dia e noite, que no final você vai louvá-lo. De tudo o que você aprender nessa jornada de 150 dias de meditar na palavra de Deus, você vai louvá-lo. Hoje nós estamos no dia 97 desse propósito, então chegamos ao Salmo 97. Você está vendo ali na tela Salmos capítulo 97, mas o livro de Salmos, quando você quer falar de um salmo específico, você fala no singular. Então o correto é dizer Salmo 97. E também você não deve dizer capítulo, porque o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos, ele é uma coletânea. Vários homens de Deus escreveram as suas orações, escreveram as suas lamentações, escreveram os seus louvores a Deus, que formaram esses salmos, que depois o povo israelita reuniu e juntaram, formando o livro dos Salmos, que é um livro de louvores. Inclusive, no hebraico, o nome do livro de Salmos é Tehillim, que significa louvores. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim quer dizer louvores. O povo israelita usa o livro dos Salmos para louvar a Deus, como saltério, como inário. Eles usam os salmos para recitar os salmos como forma de louvar a Deus e como forma de cantar para Deus. Então, cada salmo é uma poesia, é uma canção, e cada salmo relata a experiência que aquele autor estava tendo com Deus naquele momento, naquela fase da sua vida, que ele escreveu para expressar uma angústia, uma aflição, uma lamentação ou um louvor, ou um reconhecimento de pecados. Então, e como eles aprenderam com Deus a enfrentar essas situações. Por isso o livro de Salmos ele traz uma riqueza de aprofundamento no relacionamento com Deus, porque você colhe experiências, 150 experiências com Deus, que vão trazendo lições no dia a dia e aprofundando o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós estamos então no dia 97, vamos ler o Salmo 97, nós devemos dizer Salmo 97, ou você pode dizer Salmo de número 97, que indica que esse salmo está na posição 97 dentro do livro dos Salmos. O Salmo 97, ele faz parte de um grupo de salmos que se chama o grupo dos salmos de realeza. Os salmos de realeza são os salmos 93 até o salmo 99. Esses salmos, o 93 até o 99, todos eles falam que Deus é rei e que Deus é juiz. Esses salmos do 93 ao 99, todos eles mostram Deus como sendo o Rei dos Reis, que ele é revestido, que ele reina sobre a terra, que ele é vestido de glória e majestade, que ele é o juiz que vai realizar o julgamento de todos. Então são salmos que expressam o poder de Deus. Esses salmos, eles têm um alto valor, porque eles são salmos que cantam a alegria do Senhor, a alegria da força dele, a alegria do reinado dele,
a alegria da majestade dele, a alegria do reino dele, de que ele é verdadeiramente digno de ser adorado e honrado. Porque existem outros salmos em que a o ponto principal é uma situação de angústia, de aflição. Por exemplo, o Salmo de número 3, que foi escrito pelo rei Davi, ele fala assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, e aqueles que buscam a minha destruição, aqueles que buscam a minha alma, eles me perseguem. E aí ele termina o Salmo dizendo assim: Mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. O Salmo de número 3, ele traz um louvor a Deus no sentido de que Davi, apesar de estar sendo perseguido pelos inimigos, ele consegue dormir, ele não fica com insônia, porque ele dorme. Ele dorme porque ele está tranquilo, confiando em Deus. E o louvor do Salmo de número 3 é justamente esse. Você pode estar sendo perseguido por inimigos, mas o Senhor está com você, então você consegue descansar. Agora, esse salmo, esse conjunto de salmos, do 93 até o 99, ele é diferente. Ele não tem essa tônica de trazer uma angústia, um problema. Pelo contrário, esses salmos dizem: o Senhor reina, ele é cheio de majestade e de glória. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o juiz, ele julgará a terra. Então, esses são salmos que louvam a Deus na sua santidade. Vamos lembrar que santidade significa qualidade de santo e lembrar que santo significa separado. Deus é santo porque ele é separado da terra, ele está no alto, ele é altíssimo, ele é extraordinário, ele é soberano, ele é poderoso. Dizer que ele é santo significa dizer que ele foge do que é comum, daquilo que é natural, porque ele é sobrenatural. Por isso ele é santo. E veja que o Salmo 97, entrando agora na leitura, ele fala: eu separei aqui nessas cores porque é uma forma, dividir em cores é uma forma de facilitar a leitura. Veja a primeira parte aqui do Salmo, versículo 1 e 2. O Senhor reina. Ele já começa falando: o Senhor reina. Então ele é rei. Regozije-se a terra. Regozijar significa regozar. Então é gozar de volta. Então a ideia de regozijar é alegre-se. Então o Senhor reina. Alegre-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Versículo 2: nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então ele está dizendo aqui: alegrem-se as muitas ilhas. O que é uma ilha? É um pedaço de terra separado, cercado pelo mar. Então, vamos dizer assim, você que se sente solitário, que está como se fosse uma ilha, alegre-se. Alegrem-se as muitas ilhas. Pessoas, alegrem-se com o Senhor. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Significa, Deus, ele está envolvido por um mistério. Nuvens, obscuridade, é aquilo que você não consegue ver o que está ali por trás da nuvem. Deus, ele tem tanto poder que nós, no nosso limite humano, não conseguimos perceber toda a glória dele. Então ele está dizendo assim: regozije-se a terra, todas as pessoas da terra. Alegrem-se as muitas ilhas. As ilhas, não importa se você está sozinho, ali longe das pessoas, mas olhe para Deus. Ele está coberto de nuvens e obscuridade ao redor dele. Ele tem o mistério. Ele tem todas as respostas. Agora, justiça e juízo são a base do seu trono. Você pode ir até ele porque ele é um rei que é justo. Ele tem justiça e ele tem juízo, porque justiça e juízo são a base do trono dele. Então essa é a primeira parte. A segunda, depois vem o versículo 3. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Então, quando você está com Deus, na frente de Deus, vai um fogo. Ninguém prevalece ou fica diante de Deus.
ele abrasa, ele queima os seus inimigos em redor. Ele, ele tem todo o poder. Ninguém pode contra ele. Ele realmente é rei, ele realmente reina. A ideia do Salmo 97, dos salmos de realeza, do 93 ao 99, é dizer que ele realmente tem todo o poder. Ele tem glória, ele tem majestade, ele é o verdadeiro rei. Ele tem domínio, governo, controle, poder. Ninguém fica diante dele. Adiante dele vai um fogo. Ele queima, abrasa os seus inimigos em redor. Ninguém pode contra Deus. Versículo 4, 5 e 6 diz, os seus relâmpagos, esses versículos aqui mostram que toda a natureza é governada pelo poder dele. Veja o 4, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Então ele é o dono dos relâmpagos. Quando você vê um relâmpago e treme, vendo a força de um relâmpago que traz a luz, a terra viu e tremeu, é dele que vêm os relâmpagos. 5. Os montes. Montes são o que? Elevações da terra que são altas. Se você fica na frente de um monte, aquilo ali é um obstáculo para você. Mas diante de Deus, os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor. Não existe obstáculo, nada na frente dele. Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Então aqui no 6 ele está falando, se você olha para o céu, você vê o sol, você vê a lua, você vê as estrelas, tudo isso anuncia a justiça de Deus, anuncia que ele administra a terra de forma justa. Ele separa o dia, a noite, ele coloca os luminares. Durante o dia ele colocou o sol, durante a noite ele colocou a lua e as estrelas. Ele coloca o céu azul para dar alegria para os habitantes da terra. Ele dá a chuva do céu para trazer o alimento para os habitantes da terra, porque ele sabe que nós precisamos do alimento. Ele é justo com o povo que está na terra. Ele traz alimento, traz o calor, traz o brilho da lua durante a noite, durante a escuridão. Os céus anunciam a sua justiça. A justiça de Deus é, ele ajuda a todos os que estão na terra e mostra a sua bondade. Mostra que ele é um rei que é bondoso, que se preocupa conosco. E todos os povos veem a sua glória. Veem que ele tem o poder de criar tudo isso que nós contemplamos quando olhamos para o céu. Então, esse grupo de versículos aqui, o 4, o 5 e o 6, mostram ele governa sobre tudo o que foi criado. Agora o versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. O versículo 7 está dizendo, foi Deus que criou todas as coisas. Não adore a nenhum outro Deus. Não seja confundido, não seja enganado de fazer alguma oração, alguma prece para algum santo, para alguma imagem, porque lá no Salmo 115 está escrito que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. Então, e o Salmo 115 fala que todo aquele que adora a imagem de escultura se tornará como elas, ou seja, se tornará sem sentido, sem valor. E aqui no Salmo 97 ele está dizendo, só Deus é o verdadeiro rei. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, que dizem assim, porque a tal santo e tal santo que fez isso para mim. Não se glorie de ídolos, eles são inúteis. E tem outras pessoas que se gloriam de ídolos terrenos. Muitas vezes o seu ídolo pode ser o seu marido, a sua esposa, um artista, um grupo musical, o seu trabalho. Tem pessoas que têm no trabalho o seu ídolo.
Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Às vezes a pessoa se gloria dizendo assim: porque eu tenho uma empresa, porque eu trabalho com tal coisa, porque eu sou o gerente, porque eu sou o supervisor. Estão se gloriando em ídolos. Essas coisas vão ficar aqui na terra. São ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses, ou seja, inclinem-se, dobrem-se diante do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Todos os deuses, que você consiga deixar de lado esse ídolo. De repente, a idolatria pelo trabalho, pela sua posição, às vezes o ídolo é um carro, é uma casa, é uma posição, é alguma outra coisa que ocupa o lugar de Deus. Só Deus é rei e ele deve ser o primeiro lugar na sua vida. Agora o versículo 8 e 9. Sião ouviu e se alegrou. Sião é um monte. Existe o monte Sião que fica em Jerusalém. Quando você lê isso nos Salmos, ele está querendo dizer o seguinte: o povo de Israel, o povo aqui que está em Jerusalém, ouviu e se alegrou. Ele está dizendo assim: nós ouvimos a respeito de Deus. E uma forma dos salmistas falarem a respeito do seu lugar é falar de Sião, porque nesse monte Sião era o lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus. Então ele fala assim: Sião ouviu e se alegrou, ou seja, o nosso povo ouviu e se alegrou. E os filhos de Judá, Judá é o território que fica no sul de Israel, onde fica a cidade de Jerusalém. Então ele está falando mais uma vez: o nosso povo, os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Então eles estão dizendo: nós estamos alegres por causa da tua justiça. A justiça de Deus é a vontade dele, por causa da tua vontade. O Senhor mostra que o Senhor é bondoso conosco. O Senhor deu todas as coisas da natureza, criou as coisas nos céus, realizou todas as coisas em nosso benefício e em nosso favor. É uma forma de agradecer a Deus. E também pela proteção de Deus. Versículo 9: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra. Veja que o salmo, a característica dos salmos de realeza, sempre mostrar que Deus é o Altíssimo, que ele é rei, que ele reina, que ele é o dono de todas as coisas criadas, de todos os elementos da natureza. Aqui é 9: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Então, aqui no 8 e no 9, ele está falando a respeito do povo de Israel. Aqui, no Monte Sião, onde nós adoramos a Deus, aqui, os filhos de Judá, que são os descendentes de Israel, aqui, o nosso povo de Israel, nós honramos ao Senhor, porque o Senhor é o Altíssimo. Aí o versículo 10: Vós, que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A alma, nós temos espírito, alma e corpo. O nosso espírito é o fôlego de vida que Deus dá para nós. Quando morremos, o fôlego de vida, que é o espírito de Deus, volta para Deus. A nossa alma envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Então, na alma estão os pensamentos, os desejos e a vontade. Deus colocou em nós o espírito dele para termos vida. Nós precisamos cuidar da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas vontades. Aqueles que entregam os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades para Deus são de Deus. Mas o ser humano tem a escolha, o livre-arbítrio, a opção de usar os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades para fazer um caminho longe de Deus. Então, ele está falando aqui que isso depende da sua decisão. Aquilo que você decidir na sua alma vai influenciar no que você vai fazer no seu corpo. Se os seus pensamentos forem para Deus, você vai ter desejos e vontades de fazer a vontade de Deus. Se você tiver
pensamentos para satisfazer você mesmo, a sua própria vontade, os seus desejos e as suas vontades vão se inclinar para as coisas terrenas que são contrárias a Deus. Então, o seu corpo vai servir para os caminhos errados. Então, o versículo 10 está falando assim: vocês que amam ao Senhor, aborreçam o mal. Então, ele está aqui, o versículo 10 está dando uma atenção para aqueles que seguem a Deus. Ele está dizendo assim: não estou dando importância, quando escrevo esse Salmo 97, para os que se desviam, para os que estão nos caminhos tortos. Eles fazem o que é errado mesmo. Agora, vocês que amam ao Senhor, vós que amais ao Senhor, aborreçam o mal, aborrecei o mal. Então, ele está recomendando para os que são do Senhor, aborreçam o mal, porque ele guarda a alma dos seus santos. Vamos lembrar, santo significa o que é separado. Deus é santo porque ele é separado. Ele não é comum, ele é extraordinário. Ele está além do natural, ele é sobrenatural. Ele é separado do erro, do pecado, das coisas erradas. Então, os santos são aqueles que não concordam com o que é errado, que andam separados do mundo, separados das coisas erradas, para serem do Altíssimo. Então ele está dizendo: vós que amais ao Senhor, aborreçam o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Se você quiser ser um santo dele, disser para Deus: eu quero ser santo, separado para Deus, ele vai guardar você. Ele os livra das mãos dos ímpios. Então ele vai dar proteção a você. Mas isso é uma decisão sua. Porque você tem o livre-arbítrio. Versículo 11: a luz semeia-se para o justo. Justo, você lembra de roupa justa, que fica colada no seu corpo. Justo é aquele que cumpre a lei de Deus. Ele lê a palavra e ele anda justo com a palavra. Ele faz o que está escrito na palavra. Então a luz semeia-se para o justo. Deus traz a clareza, a iluminação, o caminho para aquele que está colado com a palavra dele. Aquele que é justo, que se ajusta com a palavra. E a alegria para os retos de coração. Então Deus prepara a luz e a alegria. A luz para o justo e a alegria para os retos de coração. Então aqueles que andam no caminho certo recebem a alegria de Deus. E o versículo 12 diz: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Então, alegrem-se, justos, no Senhor, alegrem-se em Deus, dai louvores em memória da sua santidade. Lembrem que Ele é santo. Louvem a Ele, lembrando, em memória, tendo em recordação, sabendo da sua santidade, que Ele é altíssimo, que Ele é sobrenatural, que Ele é o dono dos relâmpagos, das montanhas, que Ele é o dono de tudo que foi criado, que Ele é o Senhor, que, como diz aqui o versículo 1, que o Senhor reina, Ele é o Rei. Regozije-se a terra, ou seja, tenha alegria a terra. Alegrem-se as muitas ilhas, alegrem-se, porque o Senhor, Ele é Rei. Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia conta que para você estar como justo, como aquele que está com Ele, você precisa ter o perdão dos seus pecados. Porque quem está com pecados não pode estar na presença dele, porque ele é santo. E o perdão dos pecados vem quando você recebe Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele foi enviado na terra para sofrer e morrer por nós. E por meio do sangue dele, pelo sacrifício que ele fez ali, morrendo por toda a humanidade, ele nos limpa do pecado. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você reconhece que precisa da salvação dele.
E quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus, você recebe um nome escrito no livro da vida, que é o livro que está no céu, que registra os nomes dos que receberam Jesus, e você recebe aqui na terra o Espírito Santo para te ajudar a segui-lo. Então, se você quer ser um justo, ser aquele que está ajustado com a palavra de Deus e recebê-lo na sua vida, faça essa oração comigo. Creia. Primeiro você precisa crer no coração. Eu creio que Deus criou a terra. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio e morreu por mim. E eu creio que o Espírito Santo, quando eu receber Jesus, vai estar comigo. E creio que quando eu morrer, eu vou estar no céu. E o meu nome vai estar lá no livro da vida. Você precisa crer nisso, ter fé nisso. Crendo nisso, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para segui-lo nessa terra até o fim. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade, e marca com o seu sangue. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus. Você foi perdoado dos seus pecados. Ele agora é o teu Senhor. Então, e você recebeu o seu nome escrito no livro da vida. Se você partir dessa vida, você vai estar lá na eternidade com ele. Agora procure uma igreja. Se você não faz parte de nenhuma igreja, procure uma comunidade de fé, um lugar onde você possa estudar a palavra e crescer na fé. Procure um lugar que prega que só Jesus salva, só Ele cura, só Ele liberta. E que prega que todas as orações devem ser feitas a Jesus e que você não precisa de nenhuma imagem e nenhum santo, porque Jesus foi quem morreu por nós e é Ele que intercede por nós diante de Deus. Se você tem alguma dúvida disso, leia 1 João, capítulo 2. É um livro que está bem no final da Bíblia, perto do Apocalipse. Lá está escrito em 1 João, capítulo 2, que se nós pecamos, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus, que está à direita de Deus. Leia também Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 11. Você vai ver ali que Jesus aceitou morrer, sendo humilhado na cruz, para que todos os que creem nele sejam salvos. E por essa razão, Deus deu a ele a destra, o direito de ficar à direita dele, de Deus Pai. E ele intercede por todos os santos, de maneira que toda tribo, língua, todo joelho, toda nação se dobrará diante dele no juízo final, porque ele ofereceu a própria vida para salvar a todos. Por isso que ele é o único digno de toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação. O Senhor reina. Ele reina sobre todas as coisas criadas. Essa é a mensagem do Salmo 97. Uma aplicação para a nossa vida é que você não precisa temer nada. Podem vir relâmpagos, montanhas, podem vir obstáculos no seu caminho, não importa o que quer que seja, o Senhor reina. Se você está nele, alegre-se, ó justos da terra, porque ele livra os seus justos. A luz semeia-se para o justo. Ele tem a luz para o seu caminho. E a alegria é para os retos de coração. Ele vai trazer a alegria quando você anda na retidão. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente. Amém.